segunda era sonho, e a terceira era Urim de Tumim, e nenhuma respondia. Now you know what a prophet is, you know what a spiritual dream is, and you know what the Urim and Thummim was. Agora, você sabe o que é um profeta, você sabe o que é um sonho espiritual, e você sabe o que o Urim de Tumim era. You know, the other day I asked a man about the Urim and that man couldn't tell me what it was. The Urim and Thummim. Você sabe, o outro dia perguntei a um homem a respeito do Urim, e aquele homem não conseguiu me responder o que era o Urim de Tumim. Of course, it was God answered, but see, and the devil makes a counterfeit of every one of those. The wizard, the false prophet, and the crystal glazer. Claro, era Deus respondendo através destes, está vendo? E o diabo faz uma falsificação de cada um desses, o feiticeiro, o profeta e o cristalomante. See, now the Urim and Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim and Thummim covered over that stone, and they hung it in the temple. Está vendo? Agora, o Urim de Tumim era pendurado no peito de Arão, aqui, e o Urim de Tumim cobria aquelas pedras, e o penduravam no templo. And when they wasn't sure, they'd go before God and answer, and a light would flash on that Urim and Thummim, whether it was God's will or not. E quando não tinham certeza, iam diante de Deus para a resposta, e uma luz acendia nesse Urim de Tumim, que se era da vontade de Deus ou não. Now, when the Urim and Thummim wouldn't answer, now that was the direct answer from God. Agora, quando o Urim de Tumim não respondia, agora essa era a resposta direta de Deus. Now, the Urim and Thummim of today, the fortune teller took a crystal ball to pattern that, a false thing. Agora, o Urim de Tumim de hoje, o adivinho tomou uma bola de cristal para imitar isso, uma coisa falsa. God's in a Trinity, God's powers is in a Trinity, and the devil's in a Trinity, and his powers is in Trinity. I can prove it by the Bible. Deus está em Trindade e os poderes de Deus estão em Trindade. E o diabo está em Trindade e seus poderes estão em Trindade. Eu posso provar pela Bíblia. And that Urim and Thummim was only the crystal balls the devil uses today. E esse Urim de Tumim era apenas a bola de cristal que o diabo usa hoje. And the false prophet, back here today, the one that we have now, was the witcher, the fortune teller out yonder, took the place of the prophet on the devil's side. E o falso profeta aqui hoje, o que temos agora era ou a feiticeira ou adivinho lá, tomou o lugar do profeta, do lado do diabo. See what I mean? Está vendo o que quero dizer? Now, then the Urim and Thummim today is this Bible. Agora, então, o Urim de Tumim hoje é esta Bíblia. If somebody has to give a prophecy or a dream and it don't compare or echo with God's Bible, it's false. Don't believe it. Se alguém entrega uma profecia ou um sonho e não confere ou repercute a Bíblia de Deus, é falso. Não creia nisso. A man come to me not long ago from India, where me 6 ago, a fine little preacher. Um homem veio a mim não faz muito tempo, da Índia, onde estou para ir, um bom pregador. He said, Brother Branham, I come over here, said a woman had the Holy Ghost, and said she was just a sweetest, nicest woman. Ele disse, irmão Branham, vim aqui, disse, uma mulher que tinha o Espírito Santo. Ele disse, era uma mulher tão afável, tão agradável. He said, and she had been married 4 times and was living with her 4th husband. And I said, well, how could that be, Lord? Ele disse, e ela tinha casado 4 vezes e estava vivendo com o 4º marido. E eu disse, bem, como poderia ser isso, Senhor? He said, I went to him and said, oh, glory to God, said, hallelujah, praise the Lord, just one of that type, you know. Said, hallelujah, praise the Lord. Said, the Lord told me, here, I'm going to give you a dream. Ele disse, fui a ele e disse, oh, glória a Deus. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Era apenas um desse tipo, você sabe. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Disse, o Senhor me disse, eis que vou dar-lhe um sonho. And said, I dreamed that my wife, I seen her living in adultery. Ele disse, sonhei que minha esposa, eu a vi vivendo em adultério. And she come back to me and said, oh, will you forgive me, Victor? Will you forgive me? I didn't lie. I said, sure, I'll forgive you and take you back. E ela voltou a mim e disse, ó, você me perdoa, Victor? Você me perdoa? Eu não. Ora, eu disse, claro que perdoo e aceito você de volta. He said, now that's what I did. Said, see, I forgive. Ele disse, agora foi isso o que fiz. Disse, veja, perdoei. I said, Victor? Amém. Deus continue nos abençoando. Deus abençoe os irmãos que vão nos acompanhar através da internet. Vamos dar início ao nosso culto. Irmã Tainara e a irmã Eliandra estarão cantando Madeiro Lavrado.
Próximo hino, a fonte transbordante, irmã Beloni. Profunda que o mar, és a Deus amor imenso.
Irmã Tainara, com o hino Cântico da Liberdade. Senhor, abençoa as ofertas, Senhor, os ofertantes, os dizimistas, Senhor. Abençoa cada um que chegou aqui, Jesus. Que saiam abençoados, Jesus. Cada um que veio procurar sua bênção, que leva, Jesus. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa o pastor, Jesus, que vai daqui um pouquinho estar na plataforma, Jesus. Abençoa ele, Jesus. Ele sendo abençoado, nós também seremos, Jesus. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.
Boa noite com Jesus. Eu vou contar um segredo para a igreja, que já não vai ser mais segredo, algo que estava escondido e foi revelado hoje. Não é uma nova revelação, não é isso não. Amém. Mas antes de eu comentar, nós vamos usar os irmãos aqui, se tratando que é um começo de um trabalho nessa região. E então nós vamos aproveitar, usando irmãos, e nada melhor do que lendo a mensagem do profeta, junto com a igreja, para nós todos ser abençoados juntos. E principalmente nas quarta-feiras, não é que vai ser sempre às quartas, mas assim a gente não pode acostumar. Só leitura, só pregação, só a voz do profeta. A gente tem que mudar a rotina. É que nem a mulher sábia em casa. Ela não anda procurando móveis novo, sempre todo dia trocando. Ela muda o fogão de um lugar, muda o guarda-louça do outro, e o sofá do outro. E quando o esposo chega em casa, o que houve aqui? Houve uma mudança. Então nós não devemos acostumarmos, né? Somente pôr um padrão e aquilo ali. Não é isso não. E hoje Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado. Não, pode deixar. Deus tem trazido ministros do exterior, homens de Deus. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo. E nós não podemos tentar nos fabricarmos, ser crentes fabricados por homens, por parentes, por família. Nós temos que vir à casa de Deus. E uma das principais coisas que nós temos que pedir para Deus é um novo nascimento. Uma pessoa nascida de novo, ele é mudado por Deus, a sua natureza, né? Tira o legalismo, o liberalismo, tudo é um centro. É necessário um novo nascimento para entrar lá. Então esse é um tema constantemente falado aqui, nesse púlpito. E quando você nasce de novo, você não arrepuna aquele que está no erro, né? A maioria daqueles que arrepuna aqueles que estão no erro, porque eles estão pior do que o outro. Pode observar, toda a pessoa que condena o erro é porque ele está mais errado, né? Então aquele que não condena é porque Deus já tem livrado ele já tem libertado ele. Mas eu vou falar o que foi revelado para mim. Você crê que Jesus era e é carpinteiro? Quem crê? Jesus era carpinteiro, né? Tanto que ele está lá na tua casa, batendo o martelinho, Ele estraga alguma coisa lá, ele está arrumando lá. Tem barulho. Até que essa casa fica pronta, ele está trabalhando. E eu fiquei, hoje que eu fui saber disso, por que eu gosto tanto de trabalhar na madeira, ou com madeira, né? Trabalho por gostar e por incrível que pareça, claro que o dinheiro também vale nisso, mas Deus o sabe que eu trabalho com uma vontade quando eu trabalho com a madeira. E eu fiquei pensando, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Filho de peixe é peixe, né? Filho de Deus é o quê? É Deus.
Então, a gente acaba descobrindo essas coisas. As coisas tão simples, mas é gratificante para nós. Então, eu estou muito feliz com isto. Muito feliz com isto, né? O filho leva a natureza do pai. Então, eu devo ser filho de Deus, né? Não pode ser diferente, tem que ser. Então, nós vamos ler a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Eu vou começar a ler hoje, quarta-feira que vem, o irmão Márcio continua lendo, e se nós não conseguir terminar, e depois o irmão Maílson, o irmão Mauri, o irmão Reinaldo, o senhor lê também, irmão? Vai indo, vai. Esse pouco já é o bastante. O problema é ter um pouquinho. A viúva tinha um pouquinho também, né? Mas era de Deus. Não adianta ter muito. E quer que eu diga uma coisa, irmãos? Ontem, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava me referindo a algo. Como é culto que eu falei, quarta-feira nós testemunhamos, e foi difícil até que as coisas tomassem o seu lugar. E eu falava e lembrava, tem pessoas que não congregam aqui, mas não aceitam muitos que congregam aqui. Quero que vocês entendam, tem pessoas que não congregam aqui e não aceitam que muitos aqui congreguem aqui. Eu fui obrigado a tomar uma atitude muito forte. Eu não posso, mesmo em qualquer lugar que eu esteja, ser um covarde. Eu não sou. E eu sou filho do ministério chamado, que estava no homem, está, esse ministério está vivo, chamado Pastor Nelson Cassiano. Eu nunca vi um pastor na minha vida até hoje fazer o que aquele homem fez. E ele estendia as pessoas para as pessoas que caíam, tinham seus deslizes. Ele sempre procurou salvar as pessoas. Ele nunca tentou matar. E o nosso evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é de matar, ele é de salvar. Jesus, ele veio para salvar. E ele veio para os doentes. E a pessoa foi me pondo num canto da parede, forçando, que eu tive que falar umas verdades. Porque eu vi que o Espírito estava muito forte, até eu pensei até de vir para casa. Mas eu pensei, eu não vou perder para esses demônios, não. Aí eu disse, escuta aqui, Jesus veio para quem? Com quem é que Jesus sentou, comeu e bebeu? Com quem foi? Foi com os doentes. As pessoas que precisavam dele. Mas eu não aceito. O senhor não aceita porque você não está lá. Tá? Todo aquele que atira a pedra queria estar lá dentro e não consegue estar lá. Agora, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Tá? Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Se vocês olharem para Esaú, era tantas vezes melhor do que Jacó. Jacó era um trapaceiro. Esaú não fazia isso. Mas Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus ama quem ele quer e aborrece quem ele quer. E ninguém está aqui porque quer. Não vem me dizer, essa jovem aqui, dizer que ela está aqui porque ela quer. Ela está aqui porque Deus quer. Tá? Agora, se fosse olhar para essa jovem, com todo, se pegar um exemplo, tem tantas pessoas muito melhor do que ela. Mas ela não tem culpa de Deus amar ela. Tá? Tem tantas pessoas muito melhor do que eu e você. Mas nós não temos culpa de Deus amar nós. Nós não temos culpa de Deus amar nós. E então, é isso que eu penso, como Deus é bom, irmãos. Você sabe ou não? Vamos entrar agora. Você sabe aonde você está sentado? Onde você está sentado agora? Você não está somente sentado nessa cadeira.
Você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é pouca coisa. Independente, irmão, das tuas falhas e das tuas fraquezas. Independente, Deus. E eu disse para essa pessoa, e Deus não vê isto. Desde que a pessoa reconhecer que ela tem semente de Deus e ela ama essa mensagem, ela respeita a mensagem, e ela reconhece que é uma filha e um filho de Deus, ela reconhecendo, Deus não vê falha em ninguém. Deus vê uma mancha de sangue quando Ele olha para mim e para você. Por isso que Ele disse, aquele fulano, um comente assim, aquela lá pecou. Mas Deus assim, o meu sangue purifica todo o pecado. O meu sangue. Por isso, quando Jesus olha para nós, Ele olha para o sangue. E o diabo, se tem uma coisa que ele tem raiva, é do sangue de Jesus Cristo. Agora, e o sangue de Jesus Cristo, ele está nas nossas veias. Está nas veias dos filhos de Deus. Por isso que Satanás tem raiva dos filhos de Deus. Por isso que ele odeia os filhos de Deus. E por isso que nunca um filho de Deus vai ser bem sucedido fora do lugar dele. Porque quando Deus coloca o olho dele aqui dentro da igreja, ele começa a olhar. Ele não vai olhar o problema, a irmã que é nervosa. Não, ele não vai olhar isso aí. Ele vai olhar aquela mancha, onde é que está aquela irmã. Esses louvor que é cantado em adoração a Deus. É isso que Deus vê nos seus filhos. Em todos eles. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, nós vamos começar. Vamos tirar, como que se diz assim, como se diz, pica-pau do toco, né? Os irmãos, cada um vão lendo agora um pouco e vamos se soltar, né? Mas graças a Deus eu pude glorificar a Deus ontem à noite e posso glorificar a Deus, porque Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. O que não presta é Satanás mesmo que não presta. Não é as pessoas, tá? Não é as pessoas, é Satanás. E nós vamos ler a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Começando agora. Quando chegar na Escritura aqui, eu queria pedir, por favor, quando chegar na Escritura, para a igreja pôr em pé, em reverência à palavra de Deus. Vou começar então. Deus abençoe, se tiver alguém nos assistindo pela internet, nosso abraço aqui, da igreja aqui do Tabernáculo Vida, Alecrim, Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. Nós estamos ao vivo aqui, em tempo real. Tenho umas escrituras anotadas que eu gostaria de falar-lhes delas. E estou confiante que Deus abençoaria os nossos débeis esforços. É um esforço vir na casa de Deus. Agora, muitas pessoas têm desejado saber por que somos tão estranhos e tão barulhentos. Sabe, esta convenção é um tipo meio diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. E normalmente tudo é meio sem originalidade. Mas quando vimos a estas convenções, o que tem sido o meu privilégio, por vários anos agora, desde que foram iniciadas, e se mal sabemos o que vamos fazer, simplesmente vimos e nós rendemos. Essa é a única coisa que sabemos fazer. E Deus faz o resto. Assim que isso nos torna um povo que age de modo muito peculiar. O outro dia, uma pessoa me disse, sabe, vocês realmente são uns estranhos. E eu disse, bem, eu suponho que sim. E me lembro de uma das convenções, e o irmão Troy estava
me contando uma vez sobre um alemãozinho que dizia ter recebido o batismo do Espírito Santo. E no dia seguinte, no açougue, aonde ele trabalhava, ele levantava as mãos e louvava ao Senhor, e falava em línguas, e agia estranhamente, e finalmente o patrão veio e disse: Ei, o que aconteceu com você? E ele disse: eu fui salvo. E ele disse: o meu coração está transbordando de alegria. E ele disse: ora, o patrão dele, ora, você deve ter estado com aqueles bandos de loucos lá. E ele disse: sim. Glória a Deus, disse, graças ao Senhor pelos loucos. Em inglês, louco é a porca de parafuso. São a mesma palavra. E ele disse, pegue um automóvel andando na estrada e disse: se o senhor tirar todas as porcas dele, não lhe sobra nada, a não ser um monte de sucata. E até que isso mesmo, sabe? Um dia, na Califórnia, eu estava andando nas ruas de Los Angeles e vi um homem que tinha um cartaz em seu peito, e aqui dizia: sou louco por Cristo. E todos estavam olhando para ele, e notei que viravam e olhavam depois que ele passava, e pensei em seguir com o resto deles. E nas suas costas dizia: você é louco por quem? Suponho que somos todos meio estranhos um para o outro, você sabe, mas sabe, o mundo entra em tamanha rotina que alguma coisa diferente torna-se tão estranho a ponto das pessoas realmente acharem que tem alguma coisa errada. E normalmente Deus tem que fazer uma coisa muito incomum para trazer o povo de volta à Bíblia. Posso imaginar que Noé tenha sido um tanto louco para aquela era científica em que viveu, porque eles tinham e podiam provar que não havia água no céu, mas Deus disse que haveria lá. Por isso, Noé, pregando e crendo nisso, ele se tornou um louco. E imagino que quando Moisés foi ao Egito, ele era um tanto louco para Faraó. Mas lembre-se, Faraó também era um louco para ele. Por isso, eles compreendemos isso. Até Jesus foi considerado um herético. Isso mesmo. Martim Lutero foi um louco para a Igreja Católica, e João Wesley foi um louco para os anglicanos. Por isso, vocês sabem, até que a hora de outro louco, vocês não acham. Vocês não acham que é a hora de outro louco? Mas antes de poder existir uma porca de parafuso, você sabe, tem que haver um parafuso primeiro para encaixar nela. Por isso, você sabe, Noé, sendo um louco, ele pega a porca e puxa o parafuso, junta algumas coisas e segura alguma coisa, assim que Noé pode puxar para dentro da arca, tirando dos julgamentos todos que acreditavam sendo um louco. Vemos que Moisés puxou a igreja para fora do Egito sendo um louco. Isso mesmo. Acho que precisamos de um louco agora para puxar a noiva para fora da igreja. Precisamos de uma coisa agora, de um outro. E então, somos um tipo de gente muito estranho. E pensei hoje à noite, querendo o Senhor, em procurar-lhes uma escritura relacionada a isto, e falar a vocês um momento, e procurar mostrar-lhe por que somos um povo tão estranho.
Abramos agora a Escritura, não precisa, em Filipenses capítulo 2, 1 e 8, e 2 Coríntios 3, 6. E vamos ler ao cremos na palavra de Deus. E agora, antes de ler, inclinemos a cabeça para a oração. Inclinemos a nossa cabeça. Bondoso Pai Celestial, de fato somos um povo privilegiado, hoje à noite, por estarmos vivendo nesta era. E por vermos as coisas que vemos acontecer, e por sabermos que o tempo se faz próximo, quando Jesus virá buscar a sua igreja, isso emociona os nossos corações, Senhor. E ao virarmos as páginas hoje à noite, rogamos que Tu nos dê um contexto deste texto, e que o Espírito Santo revele aos nossos corações as coisas que seriam boas e agradáveis a Deus, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, creio que vou pedir que vocês façam uma coisa, e eu normalmente peço uma coisa estranhas. E espero que não esteja pedindo algo estranho demais. Mas quando prometemos ser fiéis à bandeira, todos nós nos levantemos e a bandeira passa. Ficamos de pé. O que deveríamos e ficarmos de pé para fazer continência? Coloque-nos de pé enquanto lemos a palavra, fazendo o favor, 2 Coríntios 3, 6. A seguir, o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito verifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de mais glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, tanto mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, como ou muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, uma tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando forem convertidos ao Senhor, então o véu se tirará. Não, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, a transformação de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E em Filipenses agora 2, lemos isto começando com o versículo 1 e lendo até o 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo,
e uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para que a dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Oremos. Pai Celestial, esta grande palavra que foi lida hoje à noite na Tua Santa Escritura, torna-a tão real para o nosso coração, de modo que saímos daqui como aquele que iam de Emaús, dizendo: porventura não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Agora, este texto é muito estranho, mas acho que é muito apropriado para a ocasião. Eu queria falar sobre o assunto de o poderoso Deus desvelado perante nós. Agora, desde que o homem tem existido, tem havido uma fome no coração do homem para descobrir de onde ele veio. E qual é a razão dele estar aqui e para onde vai? Apenas um que pode responder isso. É aquele que o trouxe aqui. E o homem sempre tem desejado ver Deus. Lá no Antigo Testamento vemos que Deus velou-se dos incrédulos. Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. Deus faz isso. Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas do sábio e entendido e revelado aos pequeninos que aprenderiam. Então vemos que Deus nunca muda em sua natureza e sempre faz a sua obra da mesma maneira. Vemos que em Malaquias 3 ele disse: sou Deus e não mudo. Então, ele obra baseado no mesmo princípio o tempo todo. Agora, tomamos um dos livros mais antigos da Bíblia, quando Jó, um dos homens mais justos do seu dia, um homem perfeito nas leis de Deus, um servo nobre, de honra, a ponto de Deus disse: ninguém há como ele na terra. Mas o desejo dele de uma vez ser Deus, ver Deus. Ele sabia que havia um Deus e sentiu que gostaria de vê-lo, ou quanto mais ir até a casa dele e bater na porta e dizer: eu gostaria de falar contigo, sentar-se e falar com ele, como faríamos um com o outro. Temos um entendimento, e é por isso que estamos nesta convenção, aonde nós reunimos e expressamos os nossos pensamentos e entendemos melhor um ao outro quando conversamos um com o outro. E os ministros fazem isto, gente de todos os tipos de vida faz isso, conversa sobre as coisas. E Jó, Deus era tão real para ele que queria descobrir se não poderia ir bater na porta dele e ter uma entrevista com ele. Aleluia! Eu já sinto a presença de Deus. Mas vemos que Deus falou sim com ele, mas ele estava velado. Ele estava velado na forma de um remoinho
de vento, e ele disse a Jó para cingir os lombos, e ele ia falar com ele como homem. E ele desceu num remoinho e falou com Jó, e deu-se a conhecer a Jó através do remoinho. Embora ele não o tenha exatamente visto, ele podia apenas ouvir o vento soprar e girar nas árvores, e a voz saiu do remoinho, mas Deus estava velado no remoinho. Encontramos na África do Sul, que usa uma palavra amoga, que significa uma força que não se vê, e esta força que não se via no remoinho tinha uma voz audível, falou com Jó. No entanto, ele não viu a forma dele, mas ele estava velado, e ele, através do remoinho, vemos que um dos grandes profetas da Bíblia, Moisés do Antigo Testamento, um dos servos escolhidos, selecionados, predestinados por Deus, ele também desejou vê-lo. E ele esteve tão chegado a ele e viu tantas coisas da sua grande e mística mão que seguia diante dele e fazia coisas que apenas Deus podia fazer. Ele desejou vê-lo um dia, e Deus lhe disse: vá colocar-se sobre a rocha. E enquanto encontrava-se sobre a rocha, Moisés ouviu passar, ele viu as costas dele, e disse: parecia um homem, as costas de um homem. No entanto, ele não viu a Deus, ele somente viu o véu de Deus. E a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai o fez a conhecer, assim que Moisés ouviu velado como homem. E vemos que Jeová do Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. E o Dr. Scofield, aqui, vemos que a sua palavra, mudança de forma, vemos que a palavra em morpe, em grego, que significa o que se não vê, tornou-se visível. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está, poderia não pode ser visto, no entanto, sabemos que ali está. E quando ele mudou a sua forma de morpe, que significa que ele mudou de supernatural para o natural, e ele apenas trocou a sua máscara. E também é como um drama. Ele estava representando um papel. No grego, quando trocava de máscara, talvez uma peça, um ator, tivesse representado várias partes distintas, e a minha filha, presente aqui faz pouco, estiveram no colégio um drama, e um moço que eu conhecia, representou umas 4 partes, mas ele ia na parte de trás do cenário e mudava a sua máscara, com o objetivo de sair e personificar outro personagem. Agora, se você tomar as profecias do Antigo Testamento, concernente ao que Moisés era para ser, você pode comparar isso com a vida de Jesus. Encontra-se exatamente que Jesus foi. Ele não era apenas um homem comum, ele foi Deus em morte. Ele mudou de sobrenatural para a forma natural de um homem. No entanto, ele foi Deus manifestado em carne, velado por um véu humano de carne. E observe o Antigo Testamento. E eu sei que estou falando a uma audiência mista hoje à noite de várias partes do mundo. E estamos aqui para descobrir o que estamos e o que estamos fazendo e o que estamos, para onde estamos indo,
o que está acontecendo, o que significa tudo isto. E agora, vemos aqui que se você, homens e mulheres judeus e os rabins, e no templo, nos dias passados, que se tivessem olhado com atenção para a Bíblia, as profecias em vez das tradições, eles teriam reconhecido quem foi Jesus. Eles nunca o teriam chamado de Belzebu, nunca o teriam crucificado, mas tudo isso teve que ser representado. Isso foi parte do drama, e estavam cegos nesse caso. E como muitos de vocês, homens e mulheres, aqui hoje à noite, talvez da minha idade ou um pouquinho mais velho, vocês se lembram aqui nos Estados Unidos, faz anos antes, os chineses e meu irmão que apresentaram, faz poucos aqui, isso me veio à mente quando estava falando com ele, como que costumava, não podiam falar inglês, e eles tinham tinturaria, e a pessoa ia para a tinturaria dele para mandar lavar a roupa. E o tintuteiro chinês pegava uma etiqueta e a rasgava de certo modo, e a pessoa ficava com uma parte da etiqueta e ele ficava com a outra parte, mas quando voltava para pegar o que lhe pertencia, esses dois pedaços de papel tinham que se encaixar, e se não se encaixassem certinho, não podia falsificar isso de modo nenhum, porque ele tinha um pedaço e a pessoa outro. E se falsificasse, então a pessoa tinha direito de pegar o que era dela. E então ela tinha o que lhe pertencia, quando possuía a outra parte do contrato. Assim é hoje à noite, quando temos a outra parte do contrato. Quando Deus rasgou o seu Filho de 2 no Calvário, tomou o corpo para o sacrifício e enviou o Espírito para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite na forma do Espírito Santo. Esses dois pedaços têm que conduzir. Por isso, ai meu Deus, eu não consigo, tenho lei. Por isso, quando você fala da mensagem, a pessoa aceita na hora. Quando ela não aceita, é porque ela não tem esse pedaço. Então, você faz parte do contrato. Deus fez isso para ser melhor, conhecido pelo homem quando ele se fez homem. Eu estava lendo uma história faz alguns anos, e essa história dizia que um grande nobre rei, esqueci-me do nome dele agora, não pensei em falar dessa história, talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nós dá base para o que queremos dizer. E este rei, ele era um rei tão nobre e amava tanto aos seus súditos que um dia, diante de seu guarda e das suas dignidades reais, ele disse: hoje me verão pela última vez por muitos anos. E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que diz isto? Vai para um país estrangeiro, em algum lugar, para tornar-se estrangeiro? E ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Bem, disse, vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês, vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, vou podar as vinhas com os que podam as vinhas, vou ser um deles, com o fim de me familiarizar melhor
com o que eles fazem, e eu os quero bem, e eu quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles, e eles não me reconhecerão. No entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, toda a sua gente viu os que estavam no palácio tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona e o trono, e tirar o seu manto e vestir roupas de camponês e sair entre as pessoas comuns. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. E disseram para o rei, rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneça sendo rei. Mas ele queria se tornar um deles para conhecê-lo melhor, para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. Isso mostraria para eles o que na realidade ele era. E foi isso que Deus fez. Ele transformou-se de Deus, Jeová, para tornar-se um de nós, para que sofresse, sentisse o sabor da morte, conhecesse como era o aguilhão da morte, e tomasse apenas da morte sobre si. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. Ele lavou pés. Aleluia. Por isso que nós lavamos os pés um dos outros. Ele lavou pés com os humildes. Ele habitou nas tendas com os pobres. Ele dormiu na mata e nas ruas com os desprivilegiados. Ele se tornou um de nós para que nós entendesse melhor. E para que nós o entendêssemos melhor. Agora, acho que nisso vemos que ele ao mudar-se, o que ele fez, se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio em nome do Filho do Homem, e o Filho de Deus, e no Filho de Davi. Ele veio como Filho do Homem, e agora em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo, chamou Ezequiel, o profeta, de Filho do Homem. Filho do Homem significa um profeta. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. Ele nunca chamou-se de Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem, porque ele tinha que vir conforme a Escritura. Está vendo? Ele tinha que fazer esses 2 pedaços do papel rasgado. A profecia do Antigo Testamento, do seu próprio caráter, serem exatamente a mesma coisa. Por isso ele veio como Filho do Homem, veio nessa forma. E então vemos, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus, o Espírito, na forma o Espírito Santo. O que ele estava fazendo, estava mudando-se, dando-se a conhecer a seu povo de forma diferente. Como o Espírito Santo, que é Deus, ele veio tratar através das eras da igreja como Filho de Deus e o Espírito Santo. Mas no milênio ele vem como Filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi, rei. Era para ele tornar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. E então
ele disse: quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai, assim que ele no milênio, ele será filho de Davi. E o que é isso? O mesmo Deus, o mesmo tempo todo, apenas mudando a sua máscara. Eu sou para minha esposa, marido. Você notou que a mulher Cirofenícia disse: filho de Davi, tem misericórdia. Ele nem chegou a incomodá-lo, nem um pouco. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. E ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. E ele era o filho de Davi para o judeu. E agora ele veio, mas quando ele o chamou de Senhor, e ele era o Senhor dela, então ela conseguiu o que pedia. Agora, quanto ao ele apenas estava mudando-se. Agora, em minha casa, eu sou 3 pessoas diferentes. Em minha casa, a minha esposa tem direito sobre mim como marido. A minha filha aí, ela não tem direito sobre mim como marido. Sou pai dela. E meu netinho aí, sou avô dele. Por isso, ele não tem direito de me chamar de pai. Não sou pai dele. O meu filho é pai dele. Sou avô dele. Mas mesmo assim, sou o mesmo homem. Aleluia! E Deus, o que ele fez? Ele apenas mudou-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a este povo. E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira, e para Deus dar-se a conhecer a este povo, e neste tempo, ele muda a sua máscara, ele muda a sua representação, mas ele não muda a sua disposição. Ele não muda a sua natureza. Ele apenas muda a sua máscara de um para o outro. E ele fez isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas sabiam que ele é o que ele é. Em Hebreus 1 lemos: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesse último dia pelo seu Filho Jesus. Agora, os profetas, Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, que eram deuses, chamais de deuses aqueles que a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Ele disse, como podeis condená-lo então, quando ele é o Filho de Deus? Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era. O que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias nela. Habitou a plenitude e a divindade corporalmente. Isso estava nele. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei, e ao sair ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastrejando-se, não gostava do governo dele, do sistema dele, e cuspiu nele. E o guarda puxou a espada e disse: deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão, cuspindo em meu rei. E Davi, talvez não tendo conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido, e disse: deixai-o, Deus lhe disse para fazer isto. E subiu no monte e chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Você notou que daí a algumas centenas de anos, o filho de Davi, que cuspiram nele nas ruas e estava no monte, a mesma montanha, olhando sobre Jerusalém, um rei rejeitado,
e clamou: Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te com as galinhas aos seus pintainhos, mas não quiseste? Ele nunca mudou a sua natureza, porque Hebreus 13:8 disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus se fez carne com o fim de morrer para nos redimir do pecado, e por isso que ele se transformou para ser um homem. Vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Agora, ninguém pode chegar a ouvir dele, a menos que o seu coração queime para vê-lo. Como Jó e os seus profetas de antigamente, todos eles queriam vê-lo. Assim que estes gregos viram vê-lo, chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram: Senhor, queríamos ver a Jesus. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo, porque ele estava no templo da sua humanidade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Agora, vemos que nisto, estes gregos não podiam vê-lo, e note, as próprias palavras que Jesus expressou-lhe, depois ele disse: se um grão de trigo não cair por terra e morrer, fica só. Em outras palavras, nunca poderiam vê-lo da mudança, da máscara que ele estava então, porque ele estava velado em carne humana. Mas quando este grão de trigo caísse na terra, então ele produziria todas as raças. Ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época, mas este grão de trigo devia cair. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. Em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a ele, unigênito do Pai, cheio de graça. Agora, no princípio era o Verbo, uma palavra é um pensamento expressado. No princípio ele nem mesmo era Deus. Agora, a nossa palavra inglesa hoje, Deus significa objeto de adoração. Como é confusão para a mente, pode-se fazer uma pessoa um Deus, pode-se fazer qualquer coisa um Deus, mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, no princípio Deus, a palavra usada é Elohim. Elohim significa o que existe por si próprio. Que diferença é a palavra Elohim comparada com nossa palavra Deus? Elohim significa o que existe por si mesmo, por si próprio. Não podemos ser existente por nós mesmos. Não podemos ser todo poderosos, onipotente, onipresente, onisciente. Esse Elohim expressa tudo isso. Não podemos ser isso. Árvore da qual se faz um Deus ou uma edificação não existe por si próprio. Então Deus no princípio era a vida, e o eterno, nele encontrava-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbos, e o verbo tornou-se carne. Jesus era o Redentor, e redimir significa trazer de volta, e para ter que trazer de volta, teve que existir alguém, algum lugar para onde ser trazido. Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso, porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Veja, os sacerdotes, quando viram que ele se expressava exatamente como a palavra, o que ele era, e disseram: Beelzebub. Isso mostrou onde se encontrava a natureza deles.
estava no pensamento moderno do dia, mas quando a pequena prostituta, a quem ele encontrou no portão e disse-lhe, expressou a seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito. Amém, amém. Ele nos anunciará tudo. Ela estava reconhecendo como o Messias unigênito, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Você não vê? Os 2 pedaços de papel estavam se encaixando. Sabemos que quando o Messias vier, agora, talvez Deus tenha tido que cruzar isto e aquilo para conseguir este certo tinido do sino como moldador, mas quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo, eu sou, não existiu expressão tal como Belzebu. Ela largou seu jarro de água, correu para a cidade e disse, vim de ver um homem que me contou as coisas que fiz, não é este o próprio Messias? Está vendo? Agora, o que é isto? Colocar a antiga Escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. O que causou isto? Formou o Messias. E você notou rapidamente, os seus pecados foram perdoados. Amém? Toma, Satanás. Porque no princípio ela era redimível, porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. Então a redimiu e o trouxe de volta quando ela viu a Escritura de Jeová expressada e manifestada. O que ela era, o que ele é. É coisa boa. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, puxa o meu casaco quando chegar a hora, não teria funcionado. Construir uma arca e sair flutuando. Não teria funcionado. Mas isso Noé era uma porção de Deus. Ele agiu do modo peculiar porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. Ele não poderia ter vindo com uma mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora, mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira, mas quando ele veio, expressado exatamente como o Testamento havia dito, que ele seria expressado, então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. Os atributos dele no princípio tornam-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. A tantos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis, eles eram desde o princípio na expressão. Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová,
antes da fundação do mundo, foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Então podemos ver os dois lados. Como o princípio eu disse, porque é estranho para o outro, deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido sempre assim e sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus, lá nos dias do Antigo Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de forma diferente, ele se velou atrás de peles de texugo. Deus, escondendo-se atrás de peles de texugo em seu propiciatório. Vemos que, como que Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texugos estavam penduradas ali, e o véu, como que ele veio como a coluna de fogo e como uma nuvem, e desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior. Mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Ele sabia que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivessem a dizer. Ele estava escondido do incrédulo. Mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás, tinha misericórdia, e ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo, sabe? No Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isso aconteceu, claro. Rasgar-se o véu no Calvário. Quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora ficar fora da presença dele é morte. Aquele tempo, entrar na presença dele era morte. Está vendo? Muda para cá e para lá. E é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. Mas o que acontece está dependurado no Calvário, pingando sangue, como tinha tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário. E ao borrufar o propiciatório aí, Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível. E o Cordeiro veio verdadeiramente, genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário. O verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pago o preço, ele próprio tornou-se um de nós. E manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós familiarizarmos com ele. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel. Naquele dia da expiação, mas ali, das tradições dos pais da igreja daquele dia, pelas suas tradições, tinha o velado do povo verdadeiro propiciatório. Se havesse conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida. E foi. E se a Escritura lhes tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Como Moisés disse aqui, que até hoje estão velados ainda,
está sobre o coração deles. Eles não veem, mas Ele era Deus. O sofrimento e a expiação, Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. Como cantamos o hino, ei, Ló plenamente visível, aí está Ele, poderoso conquistador, desde que rasgou o véu em dois. Como é que eu estou no horário? Está chegando, né? Vamos marcar aqui? Página 12. Aqui nós continuamos muito. Ver se nós conseguimos. Eu creio que nós conseguimos, sim. Se não conseguir, não tem problema, não. Mas vai ficar muito bom nós compartilharmos da leitura junto. Vamos pôr em pé? Eu estou um pouco gripado. Mas nem por isso que eu deixo estar no meu lugarzinho aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Poderoso Deus, nós estava na mente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o eleito não peca. Meu Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Ontem eu dizia que se o Senhor tirar as suas mãos de misericórdia de cima de mim, eu serei a pessoa mais lixo desse mundo. Quem sou eu para condenar alguém? Para dizer quem é quem? Só peço a tua misericórdia. O Senhor nos ajude.